Senhores, eu recebo com profunda indignação e enorme preocupação institucional a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa decisão ocorre após o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos levantados e concluído de forma expressa que a votação realizada na CPMI respeitou integralmente o regimento e a Constituição brasileira. Ou seja, a própria presidência do Congresso reconheceu a legalidade do procedimento e manteve a decisão soberana da comissão. Ainda assim, a investigação que busca esclarecer uma das mais graves fraudes já cometidas contra aposentados e pensionistas idosos do Brasil sofre agora mais uma interrupção. Estamos falando de brasileiros que trabalharam uma vida inteira e que olham para o Congresso Nacional com a esperança de que essa investigação leve os culpados a serem punidos. Homens e mulheres que contribuíram durante décadas acreditando que o Estado estaria ao seu lado na velhice. Viúvas que dependem de uma pensão para sobreviver, idosos que precisam daquele benefício para comprar remédios, brasileiros que confiaram no sistema e agora descobrem que foram vítimas de um esquema que desviou recursos justamente daqueles que mais precisam. Há também um fato grave que precisa ser registrado. Até este momento, a CPMI não foi oficialmente comunicada ou notificada da decisão do ministro. Tomamos conhecimento do conteúdo da liminar pela imprensa e não pelos canais institucionais que normalmente são utilizados para comunicações formais entre os poderes da República. Quando o Congresso precisa se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal, somos obrigados a fazê-lo por meio de advogados e pelos sistemas próprios da Corte. Mas quando uma decisão do Supremo atinge diretamente o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, a comunicação sequer chega pelos canais institucionais da própria comissão. Essa assimetria na relação entre os poderes precisa ser refletida pelo país. Outro ponto também precisa ser esclarecido. A comissão apenas exerceu o dever constitucional de autorizar medidas investigativas, como fazem CPIs do Congresso Nacional há décadas. Investigar não é condenar. Investigar é buscar a verdade. Também causa estranheza a alegação de que não teria havido debate ou fundamentação adequada nos requerimentos aprovados pela comissão. Isso simplesmente não corresponde à realidade dos fatos. Na forma regimental, parlamentares utilizaram da palavra para defender ou criticar os requerimentos em pauta. Todo o processo foi livre, participativo e transparente daqueles que fazem parte da comissão. Além de desconhecimento por parte do senhor ministro Flávio Dino sobre o funcionamento do processo legislativo em CPIs. A fundamentação dos requerimentos investigados está registrada por escrito no próprio corpo de cada requerimento, com a justificativa detalhada que demonstra os indícios e a necessidade de cada medida para investigação. Quando parlamentares aprovam o requerimento, aprovam também a justificativa que o acompanha. Ou seja, aprovam não apenas o pedido investigativo, mas também a fundamentação que sustenta aquele pedido. Essa é a prática consolidada das CPIs no Congresso Nacional. Essa é a prática que existe há décadas. A votação simbólica e em globo de requerimentos investigativos sempre foi utilizada em CPIs do Parlamento Brasileiro. A prática de votação em bloco é utilizada há décadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Chama-se votação em mesa. Os processos não são analisados individualmente, são analisados em bloco pelos ministros e não há nenhum questionamento constitucional em relação ao trabalho do Supremo, apenas em relação ao trabalho desse parlamento. Foi assim na CPMI da pandemia, foi assim na CPMI dos atos de 8 de janeiro, ambas aprovaram inúmeros requerimentos dessa forma e isso jamais foi questionado. Será que agora, porque estamos muito próximos de núcleos de poder, de revelar ao país grandes influências políticas que levaram a sustentar todo esse esquema de roubo na Previdência brasileira? Será que é por isso que nós estamos nessa tentativa de impedir, atrapalhar e atrasar os trabalhos da CPMI? É uma pergunta que eu deixo aqui em nome do povo brasileiro. Porque praticamente todas as decisões tomadas por CPIs nas últimas décadas poderiam ser colocadas sob questionamento se a decisão proferida pelo ministro ela passar a valer. Nenhuma CPI poderá mais trabalhar e as que já foram realizadas, os resultados serão questionáveis. Há ainda um outro aspecto essencial. CPIs possuem prazo determinado para funcionar. Investigações da Polícia Federal podem durar anos, mas uma CPI precisa cumprir sua missão em poucos meses.
Impor exigências que não existem nos regimentos da Casa significa, na prática, tentar inviabilizar o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. E isso atinge diretamente um princípio fundamental da democracia: